Bom dia, bem-vindo de volta. Estamos de regresso agora 8h32. É o momento para refletirmos em torno do trânsito. Hoje vamos falar de algumas irregularidades. Vamos particularizar aqui as irregularidades no trânsito. Gonçalo Mussungo é o nosso permanente convidado às sextas-feiras, especialista em assuntos rodoviários. Fizemos uma ronda por nossa Luanda e capturamos algumas imagens que nós aqui vamos mostrar para o nosso telespectador e tecermos algumas considerações e chamar a atenção para que se melhore aquilo que realmente precisa ser melhorado. Gonçalo, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ampalo, bom dia a toda a equipe da Palanca TV e em especial também aqueles que nos assistem a partir de Moçambique. Ampalo. Muito bem, sempre um prazer. Exato. Gonçalo, irregularidades no trânsito. Primeiro, quando é que nós estamos perante uma irregularidade no trânsito? Bem, Paulo, estamos perante a irregularidades no trânsito quando a gente descumpre com aquilo que são as normas de circulação e conduta na via pública. Portanto, é o que temos constatado várias vezes a nível da circulação rodoviária, daí que hoje então decidimos abordar algumas questões sobre essas mesmas irregularidades que temos constatado por parte dos nossos utentes da via pública. Estamos a falar provavelmente dos usuários, os peões, os condutores que fazem uso das vias públicas, tanto com os seus veículos automóveis e também aqueles que fazem uso da via pública como pedestres, Paulo. Muito bem, então nós aqui vamos observar algumas imagens e o Gonçalo tem o melhor domínio dessa situação para vermos se de facto constituem irregularidades ou não e o que deve ser feito para a devida correção. Comecemos com a seguinte imagem. O nosso telespectador vai ver, por gentileza, a nossa área técnica mostra lá para casa. Temos esta imagem, Gonçalo. Bem, o que pode isto significar? Realmente, caro Afonso Paulo, é uma questão, primeira irregularidade, estamos aqui a notar a nível da circulação rodoviária, estamos a ver aí um contentor de lixo que está colocado na berma, na verdade, e em frente a uma paragem de transporte coletivo de passageiro. O que é errado, na verdade, precisamos aqui organizar, por exemplo, Paulo, estamos a ver um contentor que está em frente a uma paragem de transporte coletivo de passageiro. Como é que o veículo de transporte coletivo vai parar em frente à paragem onde estão os passageiros e está aí o contentor de lixo em frente, depois, às vezes, a nossa população também não tem aquele cuidado, aquela educação de colocarem o lixo dentro do contentor, há quem chega, tira aí no chão, na faixa de rodagem e enfrenta uma paragem onde está aí os passageiros já esperam transporte coletivo de passageiros. Portanto, é um erro. Isto é no Rocha Pinto? Aqui no Rocha Pinto, juntamente aí no Rocha Padaria, daqui que devemos pedir às entidades competentes que não se coloque, porque depois também tem causado muitas dificuldades. Por exemplo, perdi um amigo por causa de um acidente que ocorreu no embate contra um contentor, apesar de que também foi de moto o acidente que acabou por perder a vida o amigo. Portanto, foi também excesso de velocidade, cara Afonso Paulo. Daí que, apesar de ser noite, excesso de velocidade de moto, depois a via já estava sem iluminação pública e o contentor aí na beira, portanto, foi um embate muito forte que acabou de perder a vida. Daí, pelo menos que as entidades competentes, estamos a falar propriamente, são contentores de lixo, isso é da responsabilidade do governo da província e da administração municipal, que tenha esse direito, esse poder de orientar a colocação dos contentores de lixo na via pública. Então, precisamos de ter lugares corretos para que se evite, então, o elevado número de acidentes. Por exemplo, estamos aqui a ver um local, por exemplo, aqui não tem sinalização, mas notamos que em frente a uma paragem de transporte coletivo de passageiros, porque está aí, sim, os passageiros à espera. E ainda não é porque se calhar foi uma falha, notamos que isso é constante porque temos vários pontos também onde aparece a mesma atitude e isso dá para ver que não se calhar a pessoa que colocou o contentor não falhou. Não colocou por engano, porque colocou por engano. Primeiro é que está ali há muito tempo. Segundo é que a empresa de recolha está constantemente a fazer a recolha
E é uma via pública onde, inclusive, responsáveis administrativos passam e conhecem o cenário. Exato. Penso que deviam a entidade responsável pela colocação dos contentores de lixo na via pública tinham de procurar sítios apropriados para a colocação dos mesmos contentores e não na berma e em frente a uma paragem de transporte coletivo de passageiros, porque isso provoca constrangimento nos utentes da via pública e depois são aqueles embaraços. O motorista do transporte não tem onde parar. Exato. Ou E depois, parar antes ou terá de parar depois. e aqui também hoje, na verdade, os nossos irmãos que estão aí na recolha de lixo, na verdade, a qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite, quer dizer, não há uma hora apropriada para a recolha. Às vezes é de manhã, logo pela manhã, naquela hora de ponta em que todo mundo vai para o trabalho, está aí o veículo a recolher o lixo, os passageiros atrás de transporte, quer dizer, é um constrangimento utente, daí que devia se organizar os locais apropriados para a colocação dos contentores, porque depois também é um perigo para os utentes da via pública, cara Afonso Paulo. Imagina numa via sem iluminação pública, o contentor pelo menos tinha de ter refletor para sinalizar a presença de um obstáculo. Exato. O contentor não tem aí refletores para que o condutor aperceba-se da existência de um obstáculo em frente, não tem nada, às vezes é uma via sem iluminação pública, o próprio veículo também já está com problema de iluminação, o próprio condutor também tem problema de visão. Quer dizer, é um conjunto de problemas que depois vai resultar em um acidente e muitas das vezes esse acidente acabamos por perder a vida. Exatamente. Igual cenário se repete num outro ponto, vemos outra imagem que claramente mostra também a mesma coisa. Né? Exato, como dissemos, não é que se calhar foi uma falha, parte da pessoa colocou, é um outro lugar, é repetida, cara Afonso Paulo. Temos aqui novamente, em frente ao sinal vertical, existência e na mesma via, isto é na mesma Exato, via. na mesma via, existência de uma paragem de veículo de transporte coletivo de passageiros. Assim diz o sinal vertical que está aí colocado, é um sinal de informação. Portanto, embaixo do sinal de informação está aí o contentor de lixo. Portanto, onde é que o próprio veículo de transporte coletivo de passageiros vai parar para, na verdade, a recolha de passageiros? Portanto, é complicado. Daí, olha só, juntamente a faixa de rodagem está aí na berma. Imagina de noite sem iluminação nesta via e depois os nossos utentes, os condutores têm aquela mania, nem sabem de que forma é feita a ultrapassagem, querem ultrapassar pela direita sem controlar o obstáculo que está à direita, logo que tenta a manobra de ultrapassagem, encontra logo o obstáculo fixo aí, que é o contentor, e resulta acidente e esse acidente depois acabamos por perder a vida. Agora aqui depois também chamamos aqui a responsabilidade aqui, porque imaginem que ocorre um acidente, apesar de haver também falha, porque acidente é uma falha humana, na verdade é uma consequência resultante de uma falha humana. Portanto, imagine o condutor que tenta efetuar a manobra, se não tivesse o contentor, talvez sairia ileso. Mas por existir um contentor que está mal colocado na via pública, acaba por resultar em um acidente e que depois vem a vitimar a pessoa. E daí estamos sempre a somar com as mortes a nível da circulação rodoviária, Paulo. Muito bem. É bastante triste e preocupante. Deve haver um trabalho de fiscalização para se reduzir o risco, porque isto acaba por constituir um perigo para qualquer um que circule na via pública. Vejamos uma outra imagem, já não falamos de contentor, claro, de sinalização. Gonçalo Mussungo, quase que, digamos, constante encontrarmos ao longo da via pública cenários como este que vemos, não é? Sinalização. Exatamente. Estamos sempre a fazer a correção dos sinais mal colocados na via pública e que temos dito várias vezes, cara Afonso Paulo, que também a má colocação dos sinais de trânsito também é um dos fatores que tem contribuído muito para o elevado número de acidentes de viação na via pública. Daí que, imagine, estamos a ver, por exemplo, esta é uma via com prioridade, onde está aí o veículo de cor azul. Por exemplo, estamos a olhar dois sinais de regulamentação que pertencem ao grupo de obrigação e outro grupo de cedência de passagem. O primeiro, o sinal superior está a informar que tens a obrigação de virar à direita.
E o sinal stop está aí, como diz o nome, é stop, paragem obrigatória nos cruzamentos em trocamento. Portanto, quem vê este sinal, estes dois sinais verticais, é o condutor que está nessa via, que chamamos a via principal, a via com prioridade. Portanto, mas, na verdade, o sinal é colocado para o condutor que sai daí da outra via. Ou melhor, este sinal devia ter Exato. sido colocado Na via, exato, nesta via terciária, na secundária, exatamente, para quem sai da secundária é que vê o sinal. Mas, conforme estamos a ver aqui a sinalização, e porque até, como dissemos, se calhar a pessoa que colocou, houve uma falha na colocação e que essa falha, se calhar, foi uma única falha técnica que colocaram mal o sinal, mas conseguimos notar que várias vezes estamos a corrigir essa falha, então daí que já não é uma falha, na verdade se calhar é falta de domínio, falta de conhecimento, parte das pessoas que colocam os sinais que devem colocar corretamente, porque primeiro é que não está no local exato, devia estar mais dentro, para que o condutor que sai da via secundária encontre o sinal, verifique o sinal, porque senão ele está a sair, vai entrar para a principal, nem sabe se tem um sinal. A princípio, Gonçalo, qualquer um que passe por aqui, esse sinal não lhe significa nada. Qualquer um que venha desta rua, via secundária para a principal, esse sinal não lhe diz nada porque não está virado para si. Sim, não está virado para si. Apesar de que... Para um bom condutor que conhece as normas, deve. Exato. Claramente. Para um condutor que conhece as normas, ele até sabe que estou perante a um trocamento com via sem prioridade. Pronto, então tenho aqui dois princípios. Exato. Virar à direita obrigatoriamente Exato. e paragem obrigatória. Exato. Não precisa de ver o sinal. Mas, para qualquer inexperiente ou alguém que não tenha esse princípio, pode simplesmente achar que sim, eu aqui tenho prioridade. Não, mas que depois também fica complicado, cara, Afonso Paulo. Imagina esse condutor que está com um veículo azul, vê o sinal à sua frente. Bom, isso depois até causa embaraço, causa constrangimento. Embaraço. Cumpre ou não cumpre? Vou cumprir, estou a ver o sinal, é de obrigação, e os sinais de obrigação transmitem a imposição, na verdade, está aí para obrigar. Senhor condutor, aqui tens a obrigação de virar à direita. Bom, e ele encontra o sinal stop. Eu vou parar, está a me pedir para virar à direita, como é que eu faço? Mas também tem a opção de seguir em frente. Bom, baralhou o condutor. Daí que a via deve estar bem sinalizada para que não possamos então causar esse embaraço e constrangimento no trânsito. E aí também, cara Afonso, para notar uma irregularidade, temos aí a parte da via que foi destinada para a circulação dos peões, é no passeio. Portanto, estamos a ver aí um peão a circular pela berma, a regra diz... Sim, tem a presença de um passeio, né? Exato. O artigo 97 do Código de Estrada, que fala sobre o trânsito de peões, a lei só permite transitar pelas bermas, no caso, se estiver a circular numa via em que não há presença de passeio. Aí a lei abre essa exceção que os peões devem circular pelas bermas. Pois. Mas, por existir um passeio, o peão deve circular pelo passeio, porque está em um local e os outros peões têm o comportamento correto, circular pelo passeio, e o outro está aí pela berma. Nesse caso, se houvesse aquela regra de fiscalização, os nossos polícias de ordem pública tivessem aquele rigor na fiscalização, por exemplo, esse peão já pode ser multado, conforme temos dito aqui, à luz do artigo 99 do Código de Estrada, ou seja, à luz do artigo 97 do Código de Estrada, porque está a circular em um local impróprio. O local apropriado para, nesse caso, a circulação dos peões é no passeio e não na berma, cara Afonso Paulo. Então fica aqui a lição e que este indivíduo e outros possam aprender, porque assim não estaremos a ajudar, ok? Não estaremos a ajudar. Temos a próxima imagem, mostra-nos um cenário. Bom, aqui é normal que aconteçam avarias na via pública enquanto circulamos, todos estamos sujeitos a isso, até o ser humano pode ficar doente quando menos o espera, e um meio que é controlado por humanos, pior ainda. Uma viatura avariada numa via de bastante fluxo, estamos a falar da Pedro de Castro Vanduna em Loi, numa subida, e o automobilista teve esta avaria, infelizmente, na sua viatura, mas olha para os sinais que ele nos transmite, Gonçalo. Pronto, é complicado, caro Paulo. São comportamentos, e parece ser já um hábito, um costume. Hoje é normal encontrar essa irregularidade por parte daqueles que circulam com seus veículos automóveis na via pública. Quando apresenta uma avaria, é normal a colocação de uma pedra, troncos. Imagina, estamos a ver aí o camarada
com o tronco da árvore. Já tem a pedra já ali. tem a pedra. Vai também prejudicar a planta, Exato. traz aquilo. E no momento em que foi tirada essa imagem, se calhar até já havia superado o problema que ocorreu no veículo e agora estava a tirar os obstáculos, tronco de árvore, as pedras para fora da faixa de rodagem. Daí que estamos sempre a chamar a atenção, cara Afonso Paulo. É um comportamento incorreto, um triângulo de pré-sinalização não está mais de 5.000 kwanzas e ele próprio também está a superar a avaria do seu veículo sem um colete refletor, não tem um triângulo de pré-sinalização. Portanto, são, na verdade, elementos que devem fazer parte nos seus kits de ferramentas, dos órgãos no seu veículo, para que se evite, então, esses constrangimentos, se não está bem sinalizado, não há sinalização do próprio obstáculo. Portanto, essa pedra que está aí colocada já é um obstáculo, a própria pedra já é um obstáculo, tem aí o seu veículo avariado, que já é um obstáculo para os demais utentes da via pública, mas a pedra que também é outro obstáculo, quer dizer, é um obstáculo a sinalizar outro obstáculo. Portanto, é complicado. Daí que esse condutor, esse camarada que está aí a fazer a reparação desse veículo na via pública deve ser multado. Na verdade, ele pode ser multado à luz do artigo 87 do Código de Estrada por não apresentar o sinal de pré-sinalização de perigo e o colete retrorefletor, cara Afonso Paulo. Pois, Gonçalo, é importante, e ainda bem que temos essa imagem, e o Gonçalo fez uma análise aqui interessantíssima. É importante que o Gonçalo faça aqui um refrescamento. Eu me recordo já termos falado disso. Exato. Primeiro, já falou dos equipamentos necessários para estes casos. Mas é importante também que o Gonçalo passe aqui novamente a dica de onde deve o automobilista colocar o sinal de pré-sinalização de perigo quando está perante uma avaria da sua viatura. Porque nós vemos, por exemplo, coloca um pouco mais à direita, a cerca de 2 ou 3 metros, há quem coloque bem um pouco mais à esquerda, há quem coloque no centro, enfim, cada um coloca como bem entender. Exato. Bem, como temos dito, se olharmos para a imagem, logo o veículo avariou em cima de um retorno. Na verdade, é um local em que é permitida efetuar a manobra de inversão de sentido de marcha. Portanto, esses veículos que estão aí a descer do lado oposto, eles vão efetuar a manobra e logo em cima do retorno aconteceu aí a avaria no veículo. Certo. Daí que a regra, o artigo 87 do Código de Estrada, diz que o sinal, por regra, deve estar colocado, na verdade, verticalmente ao eixo da faixa de rodagem. Bom, mas estamos aqui a ver o eixo da faixa de rodagem, na verdade, há uma separação física, não é? Tem uma separação física aqui, não temos como colocar o sinal de pré-sinalização no eixo da faixa de rodagem. Daí que quando o veículo, aqui abre a exceção de o sinal de pré-sinalização de perigo, o próprio triângulo, é permitido colocar na retaguarda do seu veículo a uma distância nunca inferior a 30 metros. Nunca inferior a 30 nunca metros. Inferior a 30 metros, cara Afonso Paulo. Mas estamos a ver aí, a pedra que está a fazer a vez do triângulo está a menos de 2 metros da retaguarda do veículo, o que é complicado. Então, o sinal deve ser colocado a uma distância nunca inferior a 30 metros. Portanto, estamos com dificuldade, às vezes não temos uma fita métrica para medirmos a distância da retaguarda até o local onde deve estar colocado o sinal de pré-sinalização de perigo. Vamos contar aquilo, 30 passos, né? 30 passos largos, um passo, diz que um passo equivale a 1 metro. Aproximadamente. Tá? Aproximadamente 1 metro. Portanto, podemos aí contar 30 passos ou 32 passos largos e colocamos o sinal de pré-sinalização de perigo, para que esse mesmo sinal, então, possa ser visível a uma distância de pelo menos 100 metros. O que significa que o triângulo retrorefletor, na verdade, tem aquelas barras vermelhas, Exato. São barras retrorefletores. O condutor, pelo menos a 70 metros, consegue visualizar a presença de um sinal de pré-sinalização. E ele já sabe que a regra diz que o sinal deve ser colocado a 30 metros do obstáculo. Se ele a 70 metros, a pelo menos 70 metros, consegue notar a presença do triângulo e ele sabe que do triângulo até no próprio obstáculo são mais ou menos 30 metros, então nesse caso ele está a visualizar esse perigo a uma distância de pelo menos 100 metros. Portanto, essa aqui é a regra. Agora, uma pedra não sinalizou nada, daí que não significa nada. Provoca ainda o perigo. Daí que esse condutor pode ser multado, cara Afonso Paulo. Pode ser multado. Estamos a falar de multa de 52.800 kwanzas. Vês, não arrisque tanto. Não queira perder
mais de 50 mil kwanzas Exato. por não ter Exato, comprado imagine, só um por sinal falta, que lhe custa por aí 5 mil. por falta de um triângulo e o colete refletor, só o próprio triângulo e o colete retrorefletor é menos de 6 mil São kwanzas. por aí 6, 7 mil kwanzas. Exato, Sim, consegues sim, comprar os dois elementos, mas por falta desses órgãos pode ser multado 52.800 E kwanzas. aí será obrigatório mesmo, você não escapa. Exatamente. Ou paga, né? Não tem duas opções. Aqui Daí ainda que os agentes devem mesmo apertar Pois. para que, pelo menos, os utentes, na verdade, os condutores, cumpram com as normas de circulação E vamos é mesmo reduzir para o o risco bem de dos acidentes. próprios utentes, senão isso é que está aí a perigar a vida dos outros, cara Afonso Paulo. Pois. Bom, o que coloca também em perigo a vida dos demais são os comportamentos inadequados dos transeuntes. Os vídeos que vamos aqui mostrar foram registados por uma câmera de vídeo amador, mas vai mostrar claramente, em flagrante, o comportamento do cidadão na via pública. Vamos ver o primeiro, isto ainda na Avenida Pedro de Castro Vanduna Loi. Temos aqui uma passagem de nível superior pedonal, onde devemos fazer o uso correto para atravessar de forma segura e poucos metros antes disso mesmo temos, Gonçalo, a vandalização Exato, da separação da faixa de rodagem. E depois temos este comportamento das pessoas. Né? Pouco menos de 50 metros estão ali a atravessar. Olha para isso. Pois é, os automobilistas são obrigados a ter de frouxar para permitir essas pessoas atravessarem a faixa de rodagem. Exato, é comportamento incorreto. Daí que estamos sempre a apertar na tecla, cara Afonso Paulo, que é preciso educarmos os nossos utentes. Precisamos educar a população no geral, cara Afonso Paulo. Hoje estamos a falar, hoje Luanda é uma mescla de vários grupos etnolinguísticos e que depois recebemos aqui vários povos de várias culturas e que não dominam o sistema de circulação rodoviária e estamos aqui todos juntos e misturados, portanto, sem o conhecimento das normas de circulação, daí que vamos sempre verificar que as mortes no trânsito vão continuar a somar enquanto não tivermos aquele princípio da educação rodoviária. Portanto, estamos a falar a menos de 30 ou 40 metros da pedonal. No máximo 50 metros. Preciso fazer um pouco de esforço de atravessarmos a faixa de rodagem num local apropriado para atravessamento da faixa de rodagem. Está aí a passagem superior, mas preferem arriscar, imagina, olha só, preferem arriscar a vida, atravessar num local impróprio. Pronto, aqui precisamos, por exemplo, aqui vamos chamar a razão para o Estado devia colocar um local apropriado para o atravessamento da faixa de rodagem. Está aí um local apropriado. Pois. Agora, o peão não quer atravessar no local apropriado porque... A grande questão que se coloca aqui é essa, Gonçalo. Onde não há, as pessoas querem que tenha. Onde há, as pessoas não querem usar. E se formos, por exemplo, entrevistar estes senhores, ouvir a opinião deles, vão dizer, não, é que lá é distante e eu estou com pressa, ou facilita-me mais aqui. Aqui, inclusive, entra a questão, além da nossa própria segurança, entra também a questão da nossa saúde, porque caminhando um pouco mais vai fazer com que o seu corpo se mova, faça exercícios, porque caminhar é uma boa atividade. E o cidadão poderá chegar em casa mais saudável porque caminhou mais alguns metros. E aqui atravessam crianças, jovens, adolescentes, velhos, mulheres, enfim, pessoas de diferentes idades, de diferentes níveis. Então, o nosso problema não está na verdade, falta, aqui não é? dá para ver que o problema não está na ausência, exato, na ausência de uma pedonal, porque até se não tivéssemos aí uma pedonal, teríamos uma outra opinião. Não tem aqui local apropriado para o atravessamento da faixa de rodagem. Está aí a pedonal. Por que estão a fazer o atravessamento da faixa de rodagem em um local impróprio? Então já dá para ver que isso é um problema de educação rodoviária, cara Afonso Paulo. Daí que estamos sempre a recomendar que é necessário educarmos os nossos utentes.
e educar-nos. Imagine, são pessoas que estão a atravessar aí a faixa de rodagem, que não dominam, se calhar, as normas, e muitos deles também, se calhar, dominam as normas, mas por uma questão de negligência, preferem ir para o local mais fácil e depois é nesse local mais fácil em que depois pode custar a própria vida. A própria vida. Exato. Facilita exato. a morte. Né? Daí que precisamos chamar mesmo mais a atenção parte dos nossos utentes que precisam atravessar nos locais impróprios, nos locais apropriados, para também salvaguardar a própria vida. Depois, às vezes, é chefe de família que está a atravessar num local impróprio, depois perde a vida aí, é a família que depois fica desestruturada. Portanto, precisamos recomendar que, na verdade, precisamos ter mesmo a questão da educação, ensinarmos os nossos utentes da base para que tenham domínio quanto mais cedo das normas de circulação e conduta. Porque quando se ensina alguém a partir da base, ele vai crescer com o conhecimento, com a regra. Imagina, a vandalização... E este é outro ponto. Não obstante o comportamento inadequado, o cidadão também vandaliza o meio que ali existe para impedi-lo de correr o risco. Imagine, temos aí, olha, está aí a cerca para impedir, está aí a separação física, está aí o perfil de betão para impedir a passagem. Olha só, estão aí a vandalizar, romperam aí a cerca. É para ver que não temos mesmo educação. A educação... É como quem diz, não, tire isso, facilite o meu problema. Porque é o problema que as pessoas estão à procura. Sim, porque os nossos cidadãos não têm educação rodoviária, não conhecem os seus deveres, as suas obrigações, os seus direitos. Daí porque... Não, as pessoas gostam muito de conhecer os seus direitos e esquecerem-se dos seus deveres. Aí está, esse é o grande problema. Aí está. Daí que o Estado deve mesmo apertar, mas apertar é fiscalizar, procurar forma de multar, e porque o Código de Estrada prevê multas a quem circula em locais impróprios, a quem vandaliza um bem público, é passivo a uma multa, mas que depois também, para passar essa multa, é preciso primeiro educar. Depois, precisamos educar esses utentes da via pública, depois de uma boa educação, se continuar com a mesma prática, daí que o Estado põe aí a mão pesada, senão vamos continuar sempre a ter problemas de atropelamentos, acidentes, a vandalização dos bens públicos, e depois fica tudo complicado, cara Afonso Paulo. Muito bem, passamos para a próxima imagem. Esta imagem que vamos ver mostra quase que o mesmo comportamento, mas concorrem aqui dois problemas. Né? O primeiro, o estado físico das próprias viaturas que circulam na via pública, e lá mais adiante vamos ver o mesmo comportamento de pessoas a atravessarem sem observar as normas escritas no livro que guia qualquer um que faça uso da via pública. Rola a imagem, por gentileza. Aqui temos então uma viatura, o Gonçalo pôde ver o estado da mesma, é um transporte coletivo. Na verdade é uma situação complicada, temos, por exemplo... E no meio disto temos essas pessoas. Exato, temos aí os peões atrás, olha só, é um perigo... No maior relaxo. Exato, a passarem no meio das viaturas, a procurar forma de como vão fazer o atravessamento da faixa de rodagem. Primeiro é que temos um veículo aí desgovernado, não é? Isso é uma infração, portanto, não se pode. A própria viatura, estamos perante a um concurso de infrações, parte desse condutor, a viatura está em mau estado técnico para circular na via pública, olha só. Quer dizer, quase que a viatura já está aí a idade, portanto, é complicado. Vamos fazer uso da via pública, precisamos ter veículos em condições de forma para que se faça então uma circulação segura, e também aos utentes para que façam, na verdade, a travessia em locais apropriados. Estamos sempre a chamar a atenção para que tenhamos então uma condução, na verdade, uma circulação rodoviária saudável. Esse é o comportamento incorreto. Nós chamamos até a atenção aqui propriamente para o condutor, que está também em trabalho, mas aqui chamamos mesmo a atenção aos utentes. Olha só, está visível a pedonal, imagine que perdes a vida nesse lugar, nesse local, por negligência, e depois é trabalho que vai dar ao próprio condutor que atropelou, depois também trabalha ao Estado na resolução desse problema. Portanto, vamos evitar esse problema de criarmos aqui situações constrangedoras da parte do próprio Estado e da parte também da pessoa que atropelou e da própria família que poderá perder um parente. Daí que ou que o tenha ferido. Exato. Daí que a responsabilidade, na verdade, é coletiva, mas também individual, cara Afonso Paulo. Vejamos o próximo vídeo, já numa outra avenida.
com o mesmo comportamento. Pessoas que têm até a pedonal, vamos ao próximo vídeo, por favor. Pessoas que têm até aí a pedonal e sabem que devem fazer uso da mesma, mas preferem atravessar bem por debaixo da pedonal. Tudo porque romperam a cerca que ali existia, porque estão a implorar para terem problemas nas suas vidas. Olhe para isso, Gonçalo. Imagine, só para pararmos aqui a imagem, para Por termos favor, aí a visibilidade vamos da passagem, a imagem. só para termos a visibilidade Vamos ter aqui da passadeira. a situação. Temos uma ponte pedonal, uma passagem de nível superior pedonal, e bem por debaixo da mesma está também uma marca rodoviária. Pronto, para aí. Isso. Gonçalo. Exato. Uma passadeira e uma pedonal. Complicado, cara Afonso Paulo. Daí que também chamamos aqui a atenção, recomendamos que as entidades responsáveis pela colocação dos sinais na via pública, as passadeiras, devem, na verdade, imagine, é um local em que fazia-se o atravessamento da faixa de rodagem aqui na passadeira, na marca rodoviária. Portanto, porque havia muitos acidentes, ocorriam muitos acidentes nesse local, daí que o Estado decidiu então colocar uma passagem superior para que os peões fizessem atravessamento da faixa de rodagem na pedonal. Daí que a entidade responsável pela colocação das passadeiras, a própria lei, no artigo 101 do Código de Estrada, número 3 do artigo 101, diz que as entidades responsáveis pela colocação das passadeiras devem, na verdade, zelar pela sua manutenção para que essas mesmas passadeiras estejam em boas condições de visibilidade. Portanto, se colocou-se aí a passagem aérea pedonal, deviam, na verdade, anular a passagem inferior. Nesse caso, a passadeira tinha que se apagar. A marca horizontal. Exato, a marca horizontal devia ser apagada para não confundir, então, o próprio peão. Daí que ainda porque aqui é como se dessemos duas opções ao peão. Ou passas por cima ou passas... Exato. Então, aí é responsabilidade, aqui estamos a chamar aqui a responsabilidade no governo da província e também a administração municipal devem ver essa situação, apagarem aí a passadeira. Isto aqui é na cabine, não é? Exato, a marca horizontal é aí na cabine, na 21 de janeiro, portanto, precisamos ver esses comportamentos para que se evite, porque depois, aqui imagine que o peão está a fazer atravessamento da faixa de rodagem aqui na passadeira, mas com uma pedonal. Agora, mesmo que haver aí um polícia de trânsito, um polícia de ordem pública, vai orientar que deve ir para a pedonal. Mas também temos uma marca rodoviária aqui que é permitida. É uma outra opção. Sim, tem uma outra opção. E a população gosta sempre do lado mais fácil. É o mais fácil. Entre subir para a pedonal e passar aqui na marca horizontal, vai preferir na marca horizontal, porque é até o mais fácil. Apesar de oferecer mais perigo na marca horizontal, mas ele vai preferir aqui. Agora, deve ser multado esse peão ou não? Então, aqui já depois fica complicado, porque ele aqui vai ser multado, porque aqui já passa a ser um local impróprio, cara Afonso Paulo. Por regra, a luz, o que se pretende aqui informar aos utentes é que o peão que atravessar aqui já pode ser multado à luz da lei, por existir a pedonal. Mas ainda está visível a passadeira e a lei diz que devemos atravessar na passadeira, daí que a entidade responsável deve fazer a verificação. E não é só nesse local. Há vários outros locais com esse mesmo problema. Então, deve-se fazer a fiscalização desses locais, apagarem, anular as passadeiras, na verdade, horizontais, para que se evite esse comportamento. Porque se em locais onde não há passagens horizontais, já há esse comportamento, e aqui onde ele sabe que eu posso. Aí vai sempre se justificar. Vai sempre se justificar. Daí que precisamos mesmo chamar a atenção e, na verdade, a responsabilidade de parte dos peões em procurarem atravessar nos locais a eles destinados, cara Afonso. Pois, pode rolar a imagem para terminar e nós vamos passar para uma outra. Pois, vemos aqui, primeiro está aqui um cidadão que passou antes, já fez o atravessamento. Pular em muro, olha só, tem aí um muro, pula um muro, quer dizer... Nunca se sabe o que vai encontrar do outro lado. É uma situação que não se entende, daí que a educação aqui é muito também, importante. Gonçalo, vandalizaram a cerca, porque existia uma cerca aí. Exato.
Não, porque vandalizou-se a cerca, porque está a ver, olha a só, passadeira, vandalizou-se, está a ver a passagem aí, a passagem horizontal, por isso é que se é uma passagem horizontal, temos que vandalizar a cerca. Daí que é comportamento incorreto, portanto, precisamos, primeiro também, para que a gente consiga fiscalizar, na verdade, multar os utentes, precisamos também nós organizarmos a sinalização e daí também a gente ter, na verdade, o poder da gente multar com justiça, porque senão é complicado. Muito os complicado. peões sempre a decepcionarem. E passamos então para o último vídeo. De um gênio, eu chamo este homem... Pare, por favor, pare o vídeo. Eu chamo ele de gênio invertido. Não, deixa que ele avance um pouco mais para aqui. Rola a imagem, por favor, deixa... Pronto, aqui mesmo. Eu chamo este homem de um gênio invertido. Pois... Porque ele, primeiro, está ali no retorno, mas num outro sentido, que não é o dele. Isto acontece todos os dias, de 5 em 5 minutos no máximo, é um intervalo. Neste mesmo local, ali junto a um hipermercado famoso daqui de Luanda, na Pedro de Castro, Vandunenloi, a entrada da urbanização Nova Vida. Gonçalo, quando olhamos para esse comportamento dos nossos amigos que dão-nos boleia de mota, o que lhe vem à mente? Quer dizer, as pessoas não têm, na verdade, cara Afonso Pá, não têm noção da gravidade do problema que podem causar no sistema de circulação rodoviária. Estamos a ver, quer dizer, eu não sei, quer dizer, a pessoa fica assim a pensar, mas esse condutor, esse motociclista, não tem noção que é um problema grave. Imagina o condutor, e depois aqui também nós não respeitamos os limites de velocidade. Pois. O senhor está a efetuar uma manobra perigosa. Quer dizer, rola o vídeo para vermos de princípio. É uma manobra perigosa que o senhor está aí a efetuar. Olha para o gênio. Exato. Manobra perigosa que o senhor está a efetuar, quer dizer, é na contramão e o Código de Estrada, nesse caso, o artigo 137 do Código de Estrada, na verdade, já prevê esse tipo de comportamento, manobras perigosas, inibição de conduzir. Nesse caso, esse condutor, por lei, cara Afonso Paulo, esse camarada, e não se sabe também se esse camarada está habilitado para dirigir esse motociclo. É possível que não tenha documentação, e se calhar também o próprio motociclo, se calhar nem tem documento, não tem, quer dizer, já dá para ver que esse camarada não tem o domínio das normas de circulação, não domina. E só para ver, Gonçalo, as regras do neste Código de detalhe, Estrada. temos um outro aqui que não conseguimos visualizar, que também o vídeo depois corta, mas tem um outro que bem também, atrás de si que fazia a mesma coisa. O mesmo comportamento. O mesmo comportamento. Dizer, é complicado. Se olhar no final do vídeo, por favor, está ali. Olha, pronto, está aí. Mas ali à esquerda, no fim do vídeo, aparece o indivíduo. Está ali. Quer dizer, é uma situação, cara Afonso Paulo. Primeiro é que precisamos educar. Os nossos, portanto, eles têm feito um trabalho, na verdade, louvável, que é ajudar os nossos passageiros, ajudam e muito, têm feito um bom trabalho, mas precisamos também pôr ordem na circulação rodoviária. As leis existem, o Estado, qualquer sociedade é regida por normas, por regras. Portanto, os cidadãos utentes devem cumprir as normas, as regras que regem o Código de Estrada. E dá para ver que esse indivíduo não domina as normas que regem o Código de Estrada. Bom, veio, comprou um motociclo, aprendeu a dirigir e logo começa a ir a trabalhar. Não domina as regras. E por lei, esse indivíduo deve ser, na verdade, inibido de conduzir. A lei cometeu uma infração grave. E as infrações graves, à luz do artigo 137, já dão inibição de conduzir, porque as infrações estão tipificadas em infrações leves, graves e muito graves. Esta é uma infração grave que dá inibição de conduzir de 1 a 12 meses, o equivalente a 1 ano. Mas daqui também, cara Afonso, precisamos entender que para inibir a condução desse condutor, por exemplo, o RIC deve funcionar, o registro de infrações do condutor, aquilo que o artigo 142 do Código de Estrada prevê. Portanto, esse condutor, ele deve, na verdade, ser por cada condutor, na verdade, no registro de infrações do condutor, deve ser, na verdade, aí responsabilizado, fazer o cúmulo das infrações. Por cada ponto que esse camarada acumular, que estamos sempre aqui a falar, se ele cometer, por exemplo, 6 pontos, na verdade, deve-se fazer a cassação do documento, na verdade, do título de condução desse indivíduo, para que ele fique inibido por muito tempo. Na verdade, agora, o RIC não funciona,
vamos, imagine, até pode até haver aí um agente regulador, notar esse comportamento incorreto, vai deter esse indivíduo, vai passar uma multa. Mas é uma multa normal e depois ele vai pagar e tudo E volta acabou. a cometer a mesma Volta a infração. cometer. Deve ser responsabilizado esse indivíduo, fiscalizar se ele tem documento, se não tem, deve estar detido, a própria a motorizada, se tem documento ou não, para que a gente então comece a chamarmos a responsabilidade, cumprirmos com as normas, porque senão fica complicado. Dá para ver que isso é uma questão de educação. Esse indivíduo não domina as normas e não só ele até que está em perigo, também a pessoa, o condutor, que se calhar poderá ocorrer o acidente entre o motociclo e o automóvel. É possível que, se calhar, também o próprio automóvel venha a danificar, Exato. venha a perder. E depois o outro perigo, cara Afonso Paulo. Muitas das vezes, não é o próprio motociclista que até pode vir perder a vida em um acidente, sofrer, mas às vezes o condutor vai procurar fazer o esforço de tentar evitar esse acidente e, ao tentar fugir o motociclista, poderá encontrar, se calhar, um grupo de pedestres que está aí fora da faixa de rodagem, porque tentou evitar o acidente, foi mais à direita e encontrou os outros pedestres fora da faixa de rodagem e acaba matando, se calhar, 3, 4 pessoas porque evitou o acidente do motociclista. Agora, como é que fica essa situação? Como é que o Estado vai resolver? Bom, e depois o condutor justifica que não, eu fugi, tentei evitar o acidente ao motociclista e, ao fugir, não foi possível controlar, acabei por atropelar outras pessoas e são 4, 5 pessoas que perderam a vida por causa de um comportamento incorreto de um camarada irresponsável que não tem o domínio das normas de circulação e conduta na via pública. Daí que o Estado deve pôr mão pesada nessas situações, cara Afonso. Deve haver mão pesada. Ainda nesta senda, Gonçalo Mussungo, olhar aqui para a situação do trânsito, de acordo com os dados que chegaram-nos da Polícia Nacional, um balanço de 5 a 11 do corrente mês, dá conta de que, no domínio da fiscalização do trânsito, foram apreendidas 252 viaturas, 710 motorizadas, 914 cartas de condução, 622 verbetes, 930 livretes, 553 títulos de registro de propriedade e foram aplicadas 2.917 multas avaliadas em 9.267.845 kwanzas. Aqui morreram 58 pessoas, novamente acima da média. 329 pessoas ficaram feridas, num total de 266 ocorrências de acidentes. Portanto, quer dizer, é só de olhar, cara Afonso, só de olhar aqui nos dados que o cara Afonso acabou aqui citando, quer dizer, dá para ver, cara Afonso, que estamos mal. A cada dia que passa, quer dizer, a intenção, e falamos aqui no programa passado, que vamos orar que a próxima semana o quadro mude, pelo menos que a gente... Esteja abaixo ou igual à média. Pelo menos, exato, abaixo ou igual à média. Mas hoje verificamos que estamos sempre acima dos 49. Se a média... precisamos aqui chamar a atenção aos nossos utentes. Angola não realiza campeonatos de acidentes. São vários acidentes que têm ocorrido a nível da circulação rodoviária. Por média, o país registra 7 pessoas a morrerem a nível da circulação rodoviária. O que significa que por semana estamos a fazer um somatório de 49 pessoas que morrem. Por semana, o país registra 49 pessoas que morrem a nível da circulação rodoviária. É a média, mas que estamos aqui a ver é sempre acima da média. Daí que chamamos a atenção que devem, na verdade, cumprir com as normas, tanto para aqueles que dirigem os seus veículos a motores, os motociclistas, acabamos de ver aqui comportamento incorreto, parte dos motociclistas e também os nossos automobilistas, os condutores que dirigem os seus veículos automóveis, devem cumprir com as normas, evitar os excessos de velocidade. Angola não realiza campeonatos de acidente. Não
não faz sentido efetuar uma manobra perigosa, não faz sentido desrespeitar a sinalização, não faz sentido exceder a velocidade, não faz, quer dizer, não faz sentido todos aqueles comportamentos incorretos que podem perigar a sua vida e os demais utentes estão a fazer uso da via pública. Evite esse tipo de comportamento para que a gente então baixe os acidentes. Se tivermos que erradicar os acidentes, melhor, mas que também não é possível porque em qualquer parte do mundo onde há circulação rodoviária, há sempre acidentes de viação, mas a nossa intenção é mesmo baixarmos com... E tirarmos a sinistralidade como sendo a segunda maior causa de morte. A segunda maior causa de morte, e já é há um tempo que já arrastamos essa situação dos acidentes de aviação ser a segunda maior causa de morte de um país, em que, na verdade, os automobilistas, os condutores, passam por uma escola de condução, aprendem as normas de circulação e conduta na via pública, os instrutores estão aí a transmitir o conhecimento, que é preparar, na verdade, é um condutor que passou por uma escola, porque o objetivo, na verdade, do ensino da condução do instrutor é preparar esse indivíduo para que seja, então, integrado no ambiente rodoviário, de forma tranquila. Agora, alguém que passou por uma escola, foi preparado para que esteja nesse meio, nesse ambiente rodoviário e a obedecer... Passa a ser o causador dos Passa a ser o causador, quer dizer, é um problema que precisamos aqui fazer estudo, mas é que estamos sempre aqui a dizer, o problema está visível, cara Afonso Paulo, o problema está visível, é problema de educação rodoviária. Se é problema de educação rodoviária, devemos procurar mesmo educar os nossos utentes, porque onde há vandalização das cercas, locais em que não deviam atravessar, preferem arrancar a cerca para atravessar a faixa de rodagem com uma pedonal local, é porque esse indivíduo não tem educação. Não tem educação. Primeiro é que precisamos, como os pais, os progenitores devem cumprir com também aquele princípio de começar a educar a partir da base, mas que esse princípio seja transmitido ao seu filho. É preciso que esse progenitor também tenha o domínio. Quando o progenitor não tem esse domínio, não tem como transmitir essa educação rodoviária ao seu filho. Daí que ele vai crescer e falamos sempre, as pessoas entram para a escola de condução, e aqueles que têm possibilidade de entrar para uma escola de condução. Hoje temos pessoas a saírem do interior do país para a capital. Como dissemos, hoje Luanda é uma mescla de vários grupos etnolinguísticos, todos estamos aqui juntos e misturados a fazermos uso da via pública. Aqueles que dominam, aqueles que não dominam, estamos todos a fazer uso da via pública. Daí que deve haver uma educação rodoviária para que cada um, então, saiba onde começa o meu direito, onde termina exatamente. Começa o do outro. Outro. Quando não tivemos esse princípio, quando não tivemos essa educação, vamos sempre ver esse quadro, sempre que viermos aqui, vamos sempre somar. É sempre acima de 49 acidentes, 50... 49 mortes. 49, estamos a falar... precisamos esclarecer em uma semana, porque às vezes o utente fica, se calhar, estão a pensar que não, o país registrou de 5 a 11 de maio. De 5 a 11 de maio. Hoje estamos... Hoje são 20. Hoje é 20. De 5 a 11 de maio, hoje é dia 20. São os dados de 5 a 11 de maio. Estamos a falar em 58 mortes a nível da circulação rodoviária. O que significa que só de dia 5 de maio até dia 11, 58 pessoas morreram no sistema de circulação rodoviária. Muitos morreram, se calhar, por consequência de um despiste de um automóvel, acabou encontrando um peão. Muitos morreram, se calhar, na colisão entre um motociclo e um automóvel, outros, se calhar, por capotamento, mas os atropelamentos continuam sempre a liderar. A maior parte das pessoas que morrem a nível da circulação rodoviária é mais por atropelamento. E daqui ficou mais visível, se é por atropelamento, é porque os nossos utentes não dominam as normas, as regras de circulação rodoviária. Daí que o Estado deve mesmo apertar, cumprir, pôr a mão pesada, que é fiscalizar, multar aqueles que não cumprem com as normas de circulação e fazermos mais campanhas de sensibilização para que os nossos utentes, então, estejam esclarecidos de que até aqui eu posso, até aí não posso, porque senão o Estado vai pôr a sua mão pesada e eu vou estar penalizado, cara Afonso Paulo. Muito bem, muito bem. Fica aqui então o apelo a todos que fazem uso da via pública, no sentido de respeitarem as normas. Bom, para respeitar as normas, têm de conhecê-las, não é?
Em caso de não conhecer a norma, procure saber, os manuais estão ali disponíveis, leia. Hoje em dia podemos aceder às coisas a um clique, basta ir à internet, vai encontrar os manuais, vai conhecer as normas principais. O conhecimento de base está disponível lá, está à disposição de todos, sem obstáculos, e vamos evitar o que acontece na nossa via pública, pessoas a morrerem por atropelamentos, porque violaram com este ou aquele princípio, por excesso de velocidade, por conduzirem sob efeito de álcool, por conduzirem viaturas sem manutenção e sabem que Exato. há problema no seu carro e insistem em conduzir o seu carro ainda por cima, acima da velocidade aceitável. Isso muito rapidamente, cara Afonso Paulo. Estamos aqui a falar propriamente, se na semana de 5 a 11 de maio, estamos a falar de 266 acidentes registrados a nível nacional. Nesses 266 acidentes, na verdade, resultou em 329 feridos. Quer dizer, o número de feridos continua sempre a superar o número de acidentes. Então, 266 acidentes resultaram em 329 feridos. E muitos desses feridos, por exemplo, estamos aqui a falar desses 266 acidentes, resultou em 58 mortes a nível da circulação rodoviária e também 329 feridos. Só que esses 329 feridos, muitos deles também, às vezes, são transportados gravemente para uma unidade hospitalar. Ocorreu um acidente, se calhar nesse acidente saiu aí 8 feridos, 2 mortes. Ok, registrou-se 2 mortes e 8 feridos nesse acidente. Mas esses 8 feridos que foram transportados, se calhar gravemente para uma unidade hospitalar, podem perder a vida. Podem perder a vida. Às vezes, nesses 8, mais 7 acabam morrendo no hospital. E às vezes, desse acidente, em que eram 10, 2 morreram no local, e porque os peritos, a perícia, vai verificar, bom, o relatório que vai sair é daqueles que morreram no local. Registrou-se 2 mortes e 8 feridos. Só que nesses 8 foram para o hospital. Pode às haver vezes, desses 8 morreram mais 7. Ficou uma pessoa. Perdão. Ficaram 7. Bom, ficou uma. A estatística já é totalmente diferente. Exatamente. Quer dizer, o que nos chega é a informação primeira, mas depois pode haver outros números. Gonçalo, só para concluir aqui o que vim aqui dizendo, no total 58 mortos de 5 a 11 de maio, 329 feridos. Somando esses dois números, teremos um total de 387 vítimas dos 266 acidentes. Esse é o número global. Quer dizer que é preocupante. Preocupante. Precisamos mudar. Bom, Gonçalo, obrigado pela presença. Até sexta-feira. Obrigado, caro Afonso Paulo. E paz na estrada. Paz na estrada. Nós vamos partir para um brevíssimo intervalo. A seguir, teremos o nosso habitual espaço Meu Negócio, onde o meu produto pode ser publicitado, pode ser colocado em exposição e todo mundo pode comprar. Então, prepare-se. Nosso contacto telefônico é 946 37 3600, 946 37 3600. Ligue para nós e marque já o seu dia para vender